nosso podcast Você Pode Mais com a doutora Ingrid conta com o patrocínio da Boscovic Turismo. A Boscovic Turismo é uma renomada agência de viagens localizada em São Paulo. A sua CEO, Cibele Boscovic, poderá lhe oferecer vários pacotes de viagens internacionais e também cruzeiros e muito mais. Procure a Boscovic Turismo para a sua próxima viagem. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Você Pode Mais. Hoje o nosso convidado vai ser muito interessante. Muitas pessoas vão querer ouvir o que ele tem que falar. Uma pessoa que pode ajudar brasileiros que querem vir para os Estados Unidos, trazer seu patrimônio, investir aqui nos Estados Unidos em dólar e talvez diminuir ou tentar diminuir a grande burocracia que existe naquela viagem de trazer o seu dinheiro do Brasil para os Estados Unidos. Comigo hoje está Vitor Martinez, da Câmbio Hoje, uma empresa que já está há 8 anos aqui nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, doutora Índio. Prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é meu. Vitor, vamos começar. Conta um pouquinho sobre a sua história pessoal. Como é que você chegou aqui? Eu sei que você tem uma empresa no Brasil. Conta só um pouquinho sobre o que te trouxe para cá, a sua jornada, inclusive a sua jornada imigratória. Tá. Eu me mudei com a minha esposa para os Estados Unidos há 8 anos. A gente tinha recém-casado. E aí a história é até engraçada, que eu cheguei para ela um dia e logo depois de casado eu falei para ela, sempre tive um sonho de morar nos Estados Unidos. Aí a gente tinha vindo a passeio, alguma coisa do tipo, e ela falou assim, mas você vai me contar isso agora, né? Brincando, tipo, a gente acabou de casar e agora você quer mudar, sair do país? Falou, eu tenho esse sonho. Ela falou, a gente tem condição de ir? Eu falei, tem. Falei, então vamos tentar. A gente tentou no primeiro momento em 2014, tentou não, né? Viemos fazer um teste e tal, tinha negócio no Brasil ainda, viemos em 2014, ficamos 6 meses, voltamos para o Brasil, e aí em 2016 foi quando a gente veio de vez, já aqui para a nossa região, de Boca Raton, e por aqui ficamos. Então, assim, já tem 8 anos que a gente chegou. O nosso processo migratório foi basicamente um EB2, né, com habilidades especiais. A minha especialidade é câmbio, que a gente vai falar, mas muito dentro da área de tecnologia. A gente tem um software próprio que foi desenvolvido por nós e tal. Legal. Então, ele está bem baseado num EB2 aí. E, bom, a sua empresa é focada no ramo financeiro. E uma coisa que eu vou te perguntar, a gente escuta muito, ouve muito um termo que muitas pessoas usam muito livremente. Vejo empresas no Instagram, até indivíduos que fazem propaganda. Você quer vir para os Estados Unidos? Eu te ajudo com a dolarização. O que quer dizer isso? E quem é que realmente pode fazer isso? Porque, por exemplo, no meu ramo de imigração, existem inúmeras, eu diria até centenas de empresas de consultoria que não são advogados e oferecem um serviço jurídico quando não devem e não poderiam. E, infelizmente, às vezes acontecem coisas muito desagradáveis. No seu ramo, acredito que também é algo muito sério. Sem dúvida. Na verdade, assim, eu acho que a única empresa que faz efetivamente a dolarização é uma empresa de câmbio. É quem faz a conversão da moeda efetivamente. Não o indivíduo. Mas, assim, eu acho que o termo de dolarização é utilizado num contexto geral. Mas, como você falou, é uma consultoria. Então, o cliente precisa de fazer câmbio, mas ele precisa de imigração, ele precisa de um corretor para comprar um imóvel, ele precisa de um contador. Então, acho que junta tudo que você precisa quando imigra, a gente sabe quando imigra, a gente precisa de um pedacinho desse, cada coisinha dessa, eu acho que aí se tratou como o nome de dolarização. Então, assim, junta esse contexto todo. Mas a dolarização, efetivamente, é o que a gente faz, né? Que é o patrimônio que o cliente tem no Brasil ou nos Estados Unidos para fora também, né? Não precisa ser só de lá para cá, mas é a conversão da moeda dele de maneira facilitada, vamos dizer assim, ele não ficar refém dos grandes bancos no Brasil, convertendo o patrimônio dele em dólar. Então, que seria essa dolarização. Então, vamos dar um exemplo. Se nós temos um cliente, que a maioria dos nossos clientes são profissionais, empresários, grandes empresários, que estão planejando a jornada imigratória e na imigração, como tudo, o planejamento é a chave de um sucesso imigratório. Então, um cliente que liga para nós e fala, olha, Ingrid, nós queremos levar o nosso patrimônio de 15, 20, 30 milhões de reais para os Estados Unidos. Eu estou cansado, os bancos são muito difíceis. Ontem mesmo tivemos uma conversa com o cliente que ele está assim, desesperado, já tentou abrir várias contas aqui, mas para tirar o dinheiro do Brasil
ele diz que está muito Exato. difícil. O que você oferece a esse tipo de cliente? Eu mandar alguém ligar para você? O que é a solução que você oferece? Olha, é exatamente essa solução aí, da facilidade. Porque, assim, eu sempre digo que quando você vai fazer alguma coisa aqui nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil nesse ponto. A gente trata cada detalhe nos Estados Unidos com um especialista. Sim. Né? Você precisa fazer um financiamento de imobiliário. Você vai no mortgage de financiamento de imobiliário. E assim, cada item que você faz. Assim como na imigração tem aquele especialista em EB2, especialista em EB1 e outras variações. Tem uns que são maiores, tem de tudo, mas tem os mais específicos. E no Brasil não acontece isso. O Brasil ainda é um sistema, a gente fala, né, um sistema muito bancarizado por poucos. É um monopólio muito grande dos grandes bancos e, consequentemente, eles oferecem um serviço, não vou dizer péssimo, mas bem ruim. Para esse cliente ainda, talvez ele até tenha uma condição melhorada ali em termos de custo e tal, mas na prestação de serviço é o que pecam. Na informação. Você pensa que você vai num gerente de banco no Brasil, ele não conhece esse processo, de todos esses processos que a gente está falando aqui que ele precisa fazer, não só do câmbio, mas como que é uma contabilidade fora, o que ele precisa desse documento para o processo migratório dele, e vai juntando informação e vai ficando complexo. E essa pessoa dentro de um banco não conhece nada desse processo. Então, esse é um grande diferencial que a gente consegue ter, a gente conhecer esse processo desde o Brasil, entendimento do contexto do cliente no Brasil, qual é a situação tributária dele, até ele trazer o dinheiro para cá, qual é a situação tributária dele aqui, como que ele deve abrir uma LLC aqui, ou uma offshore, ou como seja, para desmistificar, vamos dizer assim, né? Tirar essa dificuldade que os grandes bancos dão para o cliente lá, é o que a gente consegue tirar tendo a experiência dos dois lados. Então, uma pessoa que queira fazer isso, um outro profissional que vai ficar assim lado a lado seria um contador. Sem dúvida. Para poder dar o aconselhamento sobre a área tributária, porque podem existir consequências e assuntos muito sérios na área tributária. Exato. Eu te perguntar, quantos clientes vocês atendem já, até hoje? Olha, vou te falar que na minha história, 8 anos eu estou nos Estados Unidos, né? Eu trabalho com câmbio há 20 anos. Há 20 anos. Em Belo Horizonte? Começamos no Espírito Santo. Hoje o meu sócio mora em Belo Horizonte, por isso a minha matriz é lá hoje. Okay. Mas mais de 20 mil clientes já atendidos. Nossa, é muita gente. Bastante gente, graças a Deus. A gente teve loja em shopping, então tinha um fluxo muito grande. Uma pergunta que talvez fazem para mim, eu não deveria fazer para você, mas eu sei que vão perguntar. Então, se eu quero trazer, digamos, 15 milhões de reais para cá, quanto rápido seria? Muito rápido. Ah, é? Muito rápido. Ah, legal. A questão principal quando você vai fazer câmbio, no Brasil ou em bancos em geral no mundo, qual que é a origem do dinheiro? É a pergunta principal. Traçar a origem. Exato. Se você tem a origem do dinheiro, está no seu imposto de renda, ou você tem patrimônio, vendeu um imóvel, alguma coisa que você gerou a origem desse dinheiro, é super rápido. Esse processo cadastral, porque primeiro a gente precisa passar por um cadastro, que é básico, documentos básicos com imposto de renda, a gente aí vai para o banco aprovar o que a gente chama de um limite operacional, que é ele analisar essa capacidade financeira que tem origem e atribui, olha, esse cliente tem capacidade de mandar para o exterior 15 milhões de reais. Beleza? Beleza. No outro dia, a gente entra com o fechamento do câmbio. Se eu fecho a operação até 2 horas da tarde no Brasil, a gente acredita no mesmo dia a conta nos Estados Unidos. Então, assim, a parte burocrática é a de cadastro. Um pouco mais complicada. Depois o crédito entrar é uma coisa mais fácil. Mas isso é muito interessante, porque para mim, a origem do dinheiro, traçar o dinheiro sempre é fundamental na maioria dos vistos imigratórios. Sim. Então, se alguém usar a sua empresa, se eu entendi bem, esse rastreamento já vem feito. Perfeito. Nós podemos usar a forma que você traçou a origem do dinheiro para o cliente usar no processo imigratório. É que, basicamente, o único documento que a gente usa é o imposto de renda no Brasil. Entendeu? Ele tem que mostrar a origem ali. Okay. O que pode acontecer. Vitor, eu tenho vou dar um exemplo agora, nesse momento, 2024, eu tenho um imóvel declarado que vale esse valor, vamos supor, e eu vendi o imóvel. Então, assim, no imposto de renda dele não mostra o dinheiro efetivamente, a liquidez, né? Não é dinheiro, mas ele mostra que tem o imóvel no imposto de renda, mostra o contrato de venda do imóvel, gerou a liquidez e a origem que a gente precisa. Acabou, a gente pode mandar para fora. É muito diferente daqui, porque aqui nos Estados Unidos, o seu imposto de renda não tem nada. Aparece o seu imóvel. Aparece bem. Só aparece entrada de dinheiro. É muito diferente. É completamente diferente. É bem complicado e no Brasil. Isso que é o que gera o link lá. Então, você vê, aquele imóvel específico
específico, está declarado no imposto de renda, tem um contrato de compra e venda que mostra o endereço, todos os dados daquele imóvel, gerou o link para você gerar liquidez para mandar para fora. Legal. Outra coisa, e qual é o custo? Como é que uma pessoa, como é que você ganha, obviamente? O que custa fazer isso para um cliente? Para você entender, existe o que todo mundo se fala em câmbio, né? O câmbio comercial. Qual a cotação do câmbio comercial, o câmbio turismo, qual a diferença? A base é única, tá? Que chama câmbio comercial. É aquele valor lá que o pessoal vê no Google, vê no UOL, vê em qualquer site aí, em relação ao dólar, em relação ao real. Como é que está hoje o câmbio? Hoje ficou 5,60. 5,80, desculpa. 5,80. 5,80. Isso. Hoje fechou isso. Então, ali é o câmbio comercial, ali é a base. Tá? Em cima daquilo, entra o que a gente chama de spread, que é aí o nosso ganho. Tá? Esse spread é negociável, então assim, um cliente nesse porte de 5, 10, 15 milhões, obviamente que ele tem uma negociação muito mais forte do que quem está mandando 5, 10 mil, exato. Por quê? O meu poder de barganha com a instituição financeira também aumenta. Então, quanto maior o valor, mais a gente consegue negociar. Tá? Então, ele tem esse spread e o IOF. IOF significa Imposto sobre Operação Financeira. Isso é imposto, toda operação de câmbio no Brasil tem. Algumas a gente chama de natureza, né, que é o motivo do envio, uma ou outra não tem, mas nesse formato nosso, vamos dizer aqui, para a pessoa trazer o dinheiro para a conta dele, pessoa física, ou para a LLC, ou para desse tipo de operação, tem duas variações. Ou é 0,38%, ou é 1,1%. 1,1% se é para sua própria conta, 0,38 se for para comprar um imóvel, para uma LLC. Para pagar o advogado tem uma pegadinha aí. É uma operação cara. É mesmo? Por quê? A Dilma Rousseff lá atrás adicionou imposto de renda na fonte nessa operação. Então, quando você contrata um serviço no exterior, você paga uma tributação de imposto de renda que varia do tipo de pagamento. No caso específico de advogado, 17% de imposto de renda na fonte. Se paga direto para a sua empresa, por exemplo. Por que isso? Tem um motivo. Para, na época, tentar fortalecer o serviço interno. Então, você quer contratar a doutora Ingrid lá nos Estados Unidos? Não, procura um advogado aqui que possa te ajudar. Não é o caso de Estados Unidos, é mais complexo. Um pouco diferente. Mas, contratar uma empresa de marketing. Pô, contrata uma empresa de marketing no Brasil. Você vai pagar 17% para pagar lá fora. Entendeu? Então, é mais para fortalecer o serviço interno. Então, foi incluído esse imposto. Vitor, mas aí não tem jeito? Tem. A gente foge para uma LLC mesmo. Acredita numa própria conta sua, depois paga internamente. Entendi. Então, existem maneiras de você... Legais, 100% legais. Maneiras de você fugir desse imposto que não tem a menor necessidade. E me diga, mas o que você acha, qual é o perfil do seu cliente em geral? Em geral, investidor. Investidor. O mais forte. Hoje em dia, morar ou só investir? Olha, a maioria é investir. A maioria é investir. Eles muita gente comprando imóvel. Uma venda. Exato. Ele primeiro investe, aí ele começa a ganhar uma rendinha em dólar, começa, acho que, sentir o gostinho disso, e vem muito para Orlando, né? Eu sou muito forte em Orlando, muita gente comprando imóvel em Orlando. Lá o custo também é um pouco mais baixo, né, das questões. Tem muita gente investindo no mercado de construção, lá com cotas pequenas. Então, acho que é legal, porque é uma entrada da pessoa que não conhece esse mercado. A maioria do brasileiro não conhece, né? Então, é um mercado de trabalho diferente, é um mercado, como um geral, muito diferente. Então, ele aprende entrando, fazendo um investimento, às vezes, de 20, 25 mil dólares para começar, e aí depois ele vai para o imóvel e começa a desenvolver isso. E você que já é empresário, você é empresário no Brasil... Sim. Qual conselho que você pode dar para aquele empresário que talvez não seja o de 15 milhões de dólares, mas o que quer vir para cá, abrir uma LLC, fazer um visto, fazer um caminho migratório? Qual o conselho que você der? O que você passou quando você abriu a sua empresa, tendo a sua outra empresa no Brasil? Qual foram os desafios que você teve? Olha, eu sempre falo que quando você muda para os Estados Unidos, eu vivi isso na pele, tá? Você volta a ser criança. Você tem que aprender a falar, porque você chega sem falar a língua, você tem que fazer novas amizades, você tem que conhecer gente. No meu caso, eu me considero sortudo por trabalhar no que eu já tinha know-how, eu já conhecia, então eu já tenho um caminho percorrido que muita gente, a gente sabe, vem para cá, muda de ramo, né? É complicado. Não sabem o que vão fazer. Exato. Então, assim, eu acho que a palavra que chama, pelo menos para mim, chama networking. Conhecer gente. Eu tinha que conhecer gente, eu ia pra rua todo dia, eu ia para vários eventos da comunidade brasileira mesmo, de network, conhecendo gente.
E foi, para mim, um aprendizado gigantesco. Eu tenho vários amigos meus que são até hoje que vieram disso. E continuo fazendo isso porque eu acho que isso é uma coisa que eu não fazia no Brasil. É engraçado, né? Eu sou de uma cidade pequena, no Espírito Santo e tal. E que, assim, não conhecia todo mundo, mas conhecia muita gente. Tinha loja em shopping, nunca tinha participado de um evento de network na minha vida. Nada. Tudo bem, agora está mais famoso isso, né? Mas, em todo caso, nunca tinha participado. Então, o networking, para mim, principalmente quando você chega, que você não conhece ninguém, para mim foi o essencial. E você tem, nós sabemos que o brasileiro investe aqui. Sim. E o contrário, tem muito americano investindo no Brasil? Olha, eu não tenho muito esse fluxo, não, mas tem algumas pessoas. Tem muito americano comprando imóvel no Nordeste, construindo, até comprando terreno e construindo. O movimento, pelo menos Não é tão, na minha tão base, agressivo quanto o é brasileiro. muito, 98% de lá para cá do que daqui para lá. Entendi. Tem alguma coisa, mas não. Acho que é mais o brasileiro comprando lá. Não o americano comprando lá. Às vezes o brasileiro mandando dinheiro para sua cidade natal, comprando lá alguma coisa, não sabe o futuro, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. E vamos falar um pouquinho sobre a situação agora da economia. Primeiro, o que você acha que vai acontecer com o dólar até o fim do ano? Olha, que me perguntam isso todo dia. Para mim também. Ti, nesse exato momento, tá todo mundo à espera de um suposto, vou falar suposto porque está enrolando e não sai, um suposto corte de gastos no Brasil. A dívida brasileira é muito grande, o governo gasta demais, e isso gera muita fragilidade no mercado. O mercado fica com muito medo porque o país pode quebrar. Claro que a gente não está a ponto disso, mas é um risco que o mercado especula. O mercado vive de especulação. Então, assim, eu não acredito que vai chegar a 6. Ele está já há alguns dias parado nessa casa de 5,75, 5,80. Ele está rondando isso esperando esse pacote. Está ansioso por esse pacote. Saindo esse pacote, eu acredito que tem espaço para cair um pouco. Nada perto de R$5, mas não acredito em R$6 agora, nesse momento, não. Com a sua próxima pergunta daqui a pouco, eu vou te dizer quais são as possibilidades de futuro. Tem uma outra pergunta que talvez não tenha nada a ver, mas muitas pessoas me perguntam. Sim. Muitos clientes ligam e falam com as meninas do financeiro: doutora, fulano quer saber que se ele fechar com o escritório, pode congelar o dólar. Eu não entendo, porque isso aqui não existe, né? Você fazer um contrato baseado no câmbio do dia. Isso é comum no Brasil? Existem operações de congelamento a câmbio futuro, né, que a gente chama, mas são operações mais complexas, não é para esse tipo de valor, vamos dizer assim. Difícil, eu tenho clientes que compram imóveis, que ele compra um imóvel de $1 milhão e o closing dele é daqui a 6 meses, que ele faz, que a gente chama de hedge. Né, que ele fecha um câmbio lá para frente, ele paga um pedacinho agora, o banco garante esse fechamento e tem uma operação de futuro. Entendi. Mas assim, não é para esse tipo de mercado não é comum, não. E a última pergunta que eu queria te fazer é sobre a economia. O que você acha com a vitória do presidente Trump? Como é que isso vai afetar o Brasil? Você acha que vai ser bom, vai ser melhor, vai ser melhor para as relações econômicas entre o país? O que você acha? Olha, eu gostaria muito que fosse. Não sei se eu acredito 100% nisso. A gente sabe, o nosso governo brasileiro é de esquerda, o Trump de direita. As pessoas que ele está colocando no governo dele, tudo que ele falou na pré-eleição, vamos dizer assim, é perigoso para o Brasil. Essas taxações na China aqui, que podem acontecer aqui é perigoso para o Brasil. Para os Estados Unidos, ok, eu acho que faz total sentido. Ele quer fortalecer, ele quer fortalecer o produto interno e está perfeito. Eu acho que faz total sentido. Acho que ele já fez isso um pouco da outra vez que ele foi eleito. Sim. Mas assim, para o Brasil pode, sabe, pegar aquela rebarba ali de que pode complicar essa comunicação. Então, assim, é uma sequência de fatores, tá? Ele taxando aqui, o produto americano pode ficar mais caro. Com isso, gera inflação. A inflação tem que ser controlada para efeito de taxa de juros. Se sobe a taxa de juros americana, o investidor de fora tira dinheiro do Brasil, porque prefere investir numa economia segura como os Estados Unidos, com juros mais altos, ele tende a botar o dinheiro aqui, que é o que aconteceu no pós-pandemia, com o aumento dos juros americanos aqui, veio muito dinheiro de fora para cá. Mas isso é bom para você, né? Minha operação é no Brasil. Vou te falar que minha operação... Sim. Mas com esse movimento todo e a saída de dinheiro tem um contraponto aí. E a saída do dinheiro do Brasil para cá
é bom para mim porque as pessoas estão trazendo dinheiro, Certo. porém faz o câmbio subir. Se faz o câmbio subir, as pessoas esperam. Então é um jogo ali difícil que tem que balancear. Entre a cruz e a espada. Exato. E, bom, olha, muito interessante, foi muito legal falar com você, te agradeço muito. Legal. Eu tenho mais uma pergunta para você, eu sempre faço a todos os nossos convidados. Obviamente você já atingiu muito, você é bem jovem e já tem uma carreira ilustre, um ótimo negócio. E eu te pergunto, o que o Vitor pode mais? Olha, o Vitor pode mais... Vamos trazer para o trabalho. O Vitor pode mais ajudar essas pessoas que querem iniciar um processo de dolarização nos Estados Unidos. Investir, conhecer o mercado. Acho que o nosso trabalho é muito de consultoria mesmo, de auxiliar essa pessoa desde o início, como você falou, guiar ele pelo caminho certo, fazer ele economizar, investir no lugar certo. Acho que a nossa experiência nesse mercado financeiro da pessoa que está investindo, que às vezes está mudando, e dar esse direcionamento, eu acho que é isso que eu e a minha empresa estamos prontos para poder fazer pelos nossos clientes. Muito legal, Vitor. Foi um grande prazer te conhecer. Prazer todo meu. Quando alguém quer entrar em contato com você, com a Câmbio Hoje, onde é que eles procuram? No Instagram? Você tem Instagram, @Câmbio Hoje. Site câmbiohoje.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, o WhatsApp. Pode chamar, a gente está conectado 24 horas por dia praticamente. Muito obrigado e muito sucesso para você. Obrigado você. Obrigado Tudo de bom. por ter vindo. Tchau, tchau.